Hernandes Dias Lopes comenta tudo da Bíblia. E o Hernandes, irmãos, é um cara que não mudou, irmãos. Eu vi essa semana um comentário tão infeliz do Augusto Nicodemos, né, criticando os pentecostais, falando que os pastores estão lutando por igreja aberta só por causa do dízimo, sabe? Tão infeliz dele. E aí alguns líderes foram lá em cima, sabe, não bateram de frente, mas questionaram ele, porque ele é um cara, é o maior exegeta do Brasil hoje, o maior, o cara não existe ninguém para bater com o Augusto Nicodemos, não existe, nem o Hernandes bate com ele. O cara é muito profundo, mas falou besteira, porque o ser humano também é assim, né? E a ministra Damares foi lá e deu uma juntada nele também, falou, elogiou ele, mas juntou ele, disse uma verdade para ele, lá que ele foi bom, ele não respondeu, então, senão de respeito, né? Até porque eu não comentei antes porque achava que ia ficar uma discussão, e aquilo que o diabo quer, né? Vamos no meio dos crentes, né? Mas ele foi muito feliz na colocação dele, muito feliz. Mas o Hernandes continua mesmo. Eu olho para ele aqui, como é que consegue manter aquela calma toda? E ele, mesmo não é questionando os escritos do Augusto, só comentei do Augusto, porque o Augusto continua sendo, para mim, a mesma pessoa. Foi infeliz numa colocação, como a gente é infeliz às vezes, né? Melhor ficar de boca fechada e falar besteira. Às vezes até tem acesso a... Porque a gente vê essas mega, né, igrejas ou coisa assim, muitas vezes tem isso também, né? E às vezes ele tem sabe de algumas coisas, né? E aí faz um comentário talvez mais... Só que o que você sabe o alcance que você tem, né? O calor da hora, né? Sim. E... Esse é o problema, porque daí você sabe o alcance que você tem. Porque eu sei o alcance que eu tenho, bem ínfimo, uma coisa pequena comparado a ele, né? Mas eu sei o grupo de pessoas que eu alcanço em todos os lugares que eu passei e as pessoas que me conhecem. Então, se eu já falei aqui, de pessoas me marcar em debates nas redes sociais e eu não comentar, porque eu sei o impacto que eu posso provocar negativamente nisso. Então, a melhor coisa é o silêncio. Há momentos que a melhor palavra é o silêncio. Isso eu espero, né? Volta logo Jesus. E eu quero mandar um livro aqui para vocês. Esse livro falando sobre pecado, esse livro é muito forte, irmãos. O Hernandes é muito forte, ele escreve em Gálatas. Todos os livros dele, para mim, não tem nenhum. Mas esse aqui, ele falando sobre o assunto aqui, ele vai ser muito forte, porque Gálatas é o seguinte, irmãos, é o livro que mais coloca em xeque as teorias erradas da igreja. É que bate mais de frente com, por exemplo, se você falar para um adventista sobre Gálatas, ele rasga o livro de Gálatas fora, né? Porque se você pegar Gálatas, vai confrontar toda a questão de religião, de andar pela lei, de andar pela graça, de ser impossível viver pela graça e pela lei. E o Hernandes é muito profundo, vale a pena você ter na tua biblioteca. Avulso, eu não sei se chega a R$30. Agora essa oscilação de preço, né? Mas a coleção deles está com mais de 40 livros já. Eu tenho. Qual é o nome desse? Esse é Hernandes Dias Lopes, Gálatas. Esse é o comentário dele, mas o Hernandes ele comenta, esses livros aqui são todos iguais, tá? Tem todos, se você quiser comprar, você compra todo o pacote, são mais de 40 já escritos. Ele escreveu um por um de cada livro da Bíblia, escrevendo, né? Escreveu João, escreveu Romanos, é forte. Romanos, João, Gálatas, Efésios, acho que do Novo Testamento ele escreveu tudo já, Apocalipse, e do Antigo está escrevendo também. A última vez eu tinha visto 37 escritos, né? Deve ter passado os 40 já, ele escrevendo um por um de cada livro da Bíblia. Muito bom você ter na tua casa aqui. Se você precisar, a editora é Agnus, tá? Agnus, é uma editora própria aqui. R$33 Quanto? 33. Subiu, meu Deus, estava subindo. Subiu. Mas se você comprar um pacotão fechado, você compra bem mais barato. Não dá o bicho também, né? R$33 um livro não tá. Ixi, tá bom. Eu paguei muito mais em. Já contei que eu paguei R$1.000 no livro, irmão. R$1.000 em um livro. Um livro. Né? É o livro, né? R$957, né? Depois descobri que estava por 600 e pouco, né? Falei, deixa quieto. Lá que daí depois a família quase matou. Vamos lá para a nossa lição, para o nosso comentário. A gente está falando sobre a martiologia, a doutrina do pecado, né? E nós paramos, aí a gente comentou aí, falou sobre a questão da introdução, a gente falou aí sobre a terminologia, definição corrente, né? Falamos sobre a relação da martiologia com as outras doutrinas e foi aí que a gente parou, né? Foi isso? Na página 14? Isso? Falamos sobre a origem do pecado, o grande do mal? Não, né? Só podemos avançar. Vamos lá então. Origem do pecado, grande do mal. Vamos lá para a página 14 para a gente ler um pouquinho então. Eu comecei na aula passada terminei fazendo uma pergunta, né? Aonde o pecado se originou? Aonde o pecado nasceu? Lembra que eu fiz umas anotações loucas aqui no quadro? No céu. Aonde o pecado nasceu? No céu. No céu. Falamos sobre Lúcifer. Lúcifer era um anjo de
Luz. E Lúcifer é uma raça não, raça é de uma, como é que é o nome? De uma legião, vamos colocar de uma legião, né? De anjos. A legião não é o termo certo, mas não é raça, porque raça se multiplica e se reproduz. Os anjos não se reproduzem, né? Os anjos são criados do nada e são trazidos à existência por Deus, pela vontade soberana de Deus. Ele era único de uma família de anjos, também não podemos usar o termo, fugiu o termo correto, vamos usar de legião. Uma legião única de anjos, porque só ele era querubim ungido. Haviam e existem os querubins, mas não ungido só ele, porque ele era um ser separado. E aí nós vamos falando sobre, qual foi o texto que a gente abordou na aula passada, que a gente falou sobre ele? Então, sobre Isaías, quem anotou aí? Ezequiel, mas qual era os textos? Isaías 14, é isso, né? Isaías 14 e depois Ezequiel 28 e 14. Tem muita coisa, muita categoria de pecado aqui, buscar aqui. Aqui. Esse aqui no chiclete, né? Vai pegando a gente. Então a gente falou sobre a questão de Lúcifer ter caído, de a queda dele ter gerado o primeiro pecado. O primeiro pecado não foi cometido nas regiões celestes. Foi cometido num lugar de perfeição por um ser que foi feito para ser perfeito, mas foi feito com vontade própria, com liberdade de escolha. E os anjos, irmãos, uma pergunta que não tem resposta, vamos assim, diretamente bíblica para a gente defender, mas também não tem para dizer que não. Os anjos hoje ainda possuem vontade, liberdade de escolha? Será que possuem liberdade de escolha os anjos? Não há nada que diga que não tem. Há quem diga que Deus tirou essa liberdade deles após. Não tem nada na Bíblia que diga que não continuam com vontade. Eles têm vontade. São seres dotados de uma sabedoria tremenda, né? Não vamos dizer infinita, porque só Deus tem esse poder, né? Porque eles têm data de nascimento, né, irmãos? Eles possuem data de nascimento, Deus não possui. Então eles têm vida, eles têm tempo de ocasião que eles vão ser perpétuos, vão viver para sempre. Nasceram e vão morrer, como nossa alma. É perpétuo. Deus não, Deus é eterno. Deus nunca nasceu e nunca vai morrer. É interessante, Deus nunca nasceu, cara. Como é que vamos entender Deus? Como é que Deus nunca nasceu? Todo mundo já fez esse questionamento, né? Mas vai voltar 3 milhões de anos antes do ser humano existir. Deus estava lá. E antes, mas aonde? O pessoal tem uma teoria que diz que Deus estava no limbo, ou seja, num lugar inacessível. Deus já estava lá. Há uma teoria, isso é uma teoria da ciência cristã, a gente defende a existência dos aliens, né? E que fala que nós vamos ser abduzidos por extraterrestres, né? O arrebatamento da igreja é ser abdução por extraterrestres. Eles misturam a cientologia, eles misturam a teologia e a ufologia junto. A cientologia defende a questão de que nós vamos ser abduzidos por extraterrestres, né? Que vão ser levados para uma esfera celestial mesmo, mas é onde os extraterrestres habitam, né? E aí, nessa luz que Deus habita, que é a luz inacessível, né? Eu já falei, acho, em outra aula, que é o buraco negro, né? Porque ele suga o buraco negro, que existem vários buracos negros no céu, vamos dizer assim, né? Que eles sugam para dentro de si. Então, a teoria é que Deus habita lá e suga para dentro de si tudo que é dele. Enfim, é uma loucura muito grande. Eu vi um dia assim, meu Deus, como é que eles conseguem? Eu fico pensando, mas como é que eles conseguem pensar nisso? É muito tempo sem nada de fazer, né? Porque, sabe o que é isso, irmãos? É que nem festa de São João. A Igreja Católica faz. São João, como é que a gente vai fazer a festa de São João para comemorar a morte de São João? Como é que a gente vai fazer? Com um santo, você pega o cara que Jesus disse não teve nascido de mulher igual a ele, e você pega, de repente, o cara foi decapitado, foi morto no Império Romano, e de repente faz uma festa para ele. Não tem muita lógica uma coisa dessa, não tem? Não tem lógica nenhuma. Mas daí o que acontece? Quando a igreja via que não conseguia tirar isso do seio do povo, eles abraçavam e tornavam aquilo uma coisa santa. Eu acho que, na verdade, a festa, não sei se não era uma festa cultural, não sei, tá, pessoal? Suponho. Por exemplo, porque eu acho que o mês era meio que o mês de João, não tem um negócio assim que era... Eu nunca estudei sobre isso. Eu não sei se a festa caipira, que era de colheita, alguma coisa, não foi meio que introduzido ali o santo depois, né? Que não é incomum, né? Sim, a mesma coisa da história do Papai Noel, né? Se for ver a história do Nicolau e tal, então tem uma coisa que quem na verdade criou e colocou essa figura foi lá em 1914, acho, alguma coisa assim, que foi uma empresa que colocou esse senhor, que era um tal de Nicolau, que era
uma pessoa bem vista, e usaram a imagem dele, veio a Coca-Cola O vermelho. virou. Papai Noel já Explodiu, usaram comercialmente, né? Mas é aquela coisa, né? A ideia do Papai Noel, por exemplo, ela vem da ideia de São Nicolau, que segundo a tradição ele teria cortado uma árvore lá na Germânia, na Alemanha, enfim, lá, nos países da região nórdica lá, ele seria ter uma árvore lá que as pessoas adoravam aquela árvore, né? E ele cortou uma árvore, porque a adoração à árvore, irmãos, é bíblica, tá? Debaixo de toda a árvore frondosa, vocês se prostituíram. A ideia é que estão se prostituindo lá, fisicamente, uma mulher não, a prostituição, que dizia que a Israel era a esposa de Deus, como a igreja é noiva de Cristo. Israel era a esposa. E aí Israel estava se prostituindo quando adorava outros deuses. A adoração era feita à árvore, árvores frondosas, né? E aí, segundo a tradição, até onde eu sei também, vou dizer, não estudei sobre isso a fundo, mas ele cortou essa árvore, porque para acabar com a adoração. E o que o povo fez? Levou um galho para dentro de cada casa. E aí vem a ideia do pinheirinho de Natal dentro de casa. E você entende? Aí a igreja viu que não dava para dar volta, abraçou e cravou como o aniversário de nascimento de Jesus. E pronto, tudo isso a igreja foi fazendo, irmãos, as tradições. Como é que entrou a idolatria dentro da igreja? Se você estudar A Face Oculta do Catolicismo Romano, que é um livro que eu tenho, ou Os Dogmas da Igreja Católica, eu também tenho esse livro, que é escrito por um padre, inclusive esse padre, né, hoje não, já morreu, claro, pastor, né? Que se converteu naquela época ferrenha, ele largou a batina para se converter ao ministério e para virar um ministro, né? Ele conta com dados e fatos bem certinho. E ele fala, a igreja fez o quê? Quando começou a entrar as imagens de Vênus, as imagens de Apolo para dentro da igreja, lá no ano 326 em diante, após Constantino subir ao trono e declarar o império cristão, o povo fez o quê? O povo não queria abandonar a idolatria, mas queria ser do partido do imperador. Todo mundo virou crente, foram batizados, e um após o outro importantes foram declarados bispos, sem conhecer nada de Bíblia, tudo ateu, tudo gente da idolatria romana e grega, foram declarados bispos, que eram pessoas importantes. E Constantino era o líder da igreja, e era o líder do império, era o líder da igreja, né? Então Constantino tinha o poder unificado na mão dele, foi o primeiro pontífice máximo que existiu, né? O pontífice máximo, e ele tomou aquele poder para si, era imperador. A igreja aceitou, imagina, 250 anos de perseguição, de repente o imperador é cristão, meu Deus, quem é? Não queremos o cristão. Nós somos bem bobos, né, irmão? Não, imagina, não pode misturar. Quem é o presidente? Por exemplo, o presidente defende a igreja. Meu Deus do céu. Não é que nós devemos ser o contrário, temos que ir. Eu mesmo sou alguém que ora para o presidente todo dia. Estou dizendo que isso aqui é hipocrisia. Se nós não fosse lá na época, não ia dizer assim, não, imagina o Constantino, 250 anos morrendo crente, o cara vem e assume, ninguém vai matar crente, devolve tudo o que eles roubaram, os crentes de volta, a partir de hoje o império é cristão. Aqui é júbilo na igreja, só que daí começou a entrar o lado ruim, que foi esse lado da idolatria. Devagarinho o pessoal foi trazendo, mas é a imagem de Jesus. A igreja foi esfriando, mas é a imagem da mãe de Jesus. Começou as pinturas, a segunda tradição começou as pinturas, até que de repente entrou as imagens. E foi entrando e virou aquilo até hoje. Né? Tudo que não conseguiam. Aí vem uma frase, né? Você não pode vencer. Se você não pode vencer, junte-se a eles. Exatamente isso. Um dia vencer, traz para dentro. Não, deixei tudo creme. Tá? E vai perdurar até o século XVI, quando explode, que já estava aqui na garganta dos caras há muito tempo. Mas isso continua acontecendo, né? Se tu pegar a história grosseiramente falando, mas da própria imagem da Aparecida, né? Sim. For analisar a forma que ela foi encontrada e tal, o povo começa a adorar, como se a igreja naquela praça ali, né? Ou às vezes até uma coisa popular, talvez nem tenha o começo ali, mas é uma imagem que foi encontrada no leito do rio. Mas o ser humano tem a ideia do que, irmãos? O ser humano gosta de espiritualizar tudo, nós gostamos disso, nós crentes gostamos disso, irmão. É verdade. Nós aqui somos alunos de teologia, a ideia nossa é saber um pouquinho, conhecer um pouquinho mais, nós temos que estar um pouquinho mais acima do nível mais da igreja. Não é que a gente é melhor, mas pelo menos a gente que estuda teologia tem que saber um pouquinho mais, pelo menos. Né? Nós temos um pouquinho mais, tem que saber. Né? A gente perder qualquer um, não adianta. Mas não é para saber mais, mas nós estamos estudando. Então a ideia é que saibamos um pouco mais. E aí a gente sabe, a gente é levado, a gente gosta desse movimento, né? Nós somos pentecostal, a gente gosta. Vai ter um profeta lá, a gente não quer, mas se o cara vier profetizar pra gente, vai ouvir a mensagem. Nós gostamos de espiritualizar o negócio. Não estou desmerecendo a profecia. Estou dizendo que a gente gosta disso. Nós gostamos disso. O brasileiro gosta disso. O brasileiro gosta disso. O brasileiro é muito parecido. Nós estamos na América Latina. Apesar de não sermos um país latino, nós somos portugueses. Mas nós estamos na América Latina. Nós somos os países latinos, todos têm essa cultura, irmão. Pega o México não é América Latina, mas o México faz parte dos países latinos, todos eles têm essa cultura. Essa questão de espiritualizar tudo, de materializar em coisas físicas a imagem de Deus, tudo nós temos. E nós vamos diminuir, nós sofremos essa influência. Né? Vamos lá.
Só tanto que é que a América Latina é o país, o lugar do planeta maior maior desafio a ser evangelizado está aqui, porque todos aqui já são cristãos. Os países aqui da América Latina, irmãos, são todos de origem católica, mais a massa gigantesca, mas é um catolicismo misturado com a cultura dos incas, a cultura dos países, dos povos anteriores, né, do misticismo, do sincretismo religioso, uma mistura muito grande, né, mas é isso aqui. Isso é um desafio para nós cristãos. Vamos lá. Origem do pecado e o problema do mal. Para ser bem claro aqui, irmãos, aqui sentou só os termos para a gente andar um pouco, né? A gente já falou na aula passada, mas a origem do pecado Deus aonde? A origem do pecado Deus no céu. E qual foi o pecado no céu, irmãos? Que nós já falamos, eu vou bater de novo nessa tecla, a gente falou muito sobre na aula passada, foi a rebelião. O que disse Lúcifer lá em Ezequiel? Subirei até mais alto das nuvens. Abre lá a tua Bíblia, Ezequiel, capítulo 28, né? 28 e 13, é isso? 28 e 13, Isaías 14, né? Vamos lá rapidinho, só para a gente recapitular. Eu deixei aqui fora de ordem a minha... Aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, eu deixei fora de ordem. Mas é Isaías, eu sei que é Isaías 14, porque está na minha... Isaías 14, achei aqui. 14 e 12, lê para mim, irmão. E Ezequiel 28 e... 14. Isso aí, então vamos lá, lê para mim, irmão. Isaías 14 e 12. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no momento da congregação me assentarei aos lados do norte. E aí? E Ezequiel 28 e 14, o que diz? Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estava no meio das pedras afogueadas andava. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou a iniquidade em ti. Olha só, irmãos, olha só, por que Deus usa o termo iniquidade, não pecado? Lembra que eu falei sobre, irmãos, qual a diferença de iniquidade e pecado? Iniquidade e pecado, qual a diferença? Pecado, todo ser humano peca. Paulo diz o quê? Em pecado me concebeu minha mãe. Nós todos nascemos do pecado. Esse pecado a gente vai falar que é o pecado original, pecado Adão e Eva, nós estamos debaixo dele. O pecado original, irmãos, ele pega toda a criação. De Adão até hoje, nós estamos tudo debaixo. Até hoje, até a vinda de Jesus. Todo ser humano pecou. Nós todos pecamos. O bom e o mal pecam. O mal peca porque faz parte do mal, que eu digo que a pessoa sem Deus. Vamos colocar a pessoa sem Deus e a pessoa com Deus. A pessoa sem Deus, ela peca porque faz parte da inata sua natureza. Ela peca porque é normal pecar. E ela vai continuar pecando ainda que ela tenha consciência de que é errado, mas ela está tão influenciada, tão convicta de fazer aquilo, que ela vai continuar fazendo com parte da sua vida. Como diz Jeremias, vocês comem com a boca e diz nada fiz. Né? Agora, o crente, ele peca assim, nós pecamos por quê? Nós pecamos porque somos seres humanos. Ninguém se converteu e virou anjo aqui. E se fosse anjo, o anjo também pecou. Né? Nós pecamos porque somos seres humanos. Mas o que é iniquidade? Iniquidade é o pecado que só pode cometer quem sabe que é certo e que é errado. O que é iniquidade? Só o crente pode cometer iniquidade. A iniquidade é o pecado repetitivo sem arrependimento. Aquilo que eu faço e continuo fazendo. E vamos falar sobre um termo muito forte hoje aqui, irmãos. É a questão de quando você peca, pede perdão. Peca, pede perdão. Você sabe que é pecado, não pede perdão. E você se acostuma com aquilo. E você faz o quê? Você só pede perdão para te aliviar daquele peso. Porque eu falei esses dias do ser humano, quando o homem peca, o homem quer paz com Deus. Por isso que havia o pecado, havia o sacrifício de paz. Os sacrifícios pacíficos eram um sacrifício em que o homem tentava reconciliar com Deus o quanto antes possível. Por isso que era diferente demais dos sacrifícios. Quando um judeu oferecia sacrifício pacífico, ele queria pacificar o rompimento que existiu entre ele e Deus. Quando o homem peca, o homem ofende a pessoa de Deus. Logo se criou uma inimizade, se criou uma rixa, se criou uma contenda. E daí ia lá e oferecia sacrifício de pacificação. Para quê? Para criar um vínculo com Deus aqui e se livrar da culpa. E quando o homem peca e se arrepende, e peca e se arrepende, não. Ele peca e ele volta a pecar. Quando há arrependimento, há uma metanoia, uma mudança de noia, uma mudança de mente. Arrependimento, lembra que eu falei? O cara está indo para cá, aqui é o alvo que é Cristo, né?
o alvo que é Cristo, como Paulo diz, o alvo é Cristo, né? E o que é pecado? Pecado é errar o alvo, né? Só na aula passada, se o pecado é errar o alvo, então o cara está indo aqui para Cristo e o cara pecou, o cara errou o alvo. O cara está indo para Cristo, o alvo é Cristo, o cara errou o alvo. Aí o que ele vai fazer, lembra que eu falei na aula passada, ele vai ter que fazer a plaquinha de trânsito. A plaquinha de trânsito, ele vai fazer uma conversão. Ele vai se arrepender, vai passar pela metanoia. Pela metanoia é o processo de mudança de mente, de arrependimento. Ele pega a plaquinha de conversão ali e volta para o caminho, para não errar o alvo. Isso é o que a gente faz, a gente se converte, a gente volta e pega uma conversão e volta, quando você está na rua, se perde, você pega uma conversão e volta para a estrada principal para você acertar o caminho que você quer ir. Você errou o caminho, você errou o alvo. Então é preciso voltar pro caminho. Quando o ser humano entende essa condição. Mas o que é a diferença de pecado para iniquidade? É que o iníquo, porque por isso que você tem que diferenciar o pecador, o ímpio e o iníquo. Quem é o pecador? Todos nós. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque todos pecaram e destituídos. Romanos 3:23. Ok. Quem é o iníquo? Quem é o ímpio, perdão? O ímpio é todo aquele que não pertence à família da fé. É o ímpio. É a pessoa que vive na sua impiedade. Porque ele está habituado a viver na sua vida ímpia, num ato de impiedade. Ou seja, ele não faz parte da piedade que é servir ao Senhor. Ok. Mas quem é o iníquo? É todo aquele que comete iniquidade, aquele que peca repetidamente, sabendo que é errado pecar. Ou, tem outra tradução também, que é o pecado premeditado. Por que Deus chama Lúcifer de iníquo? Até que foi encontrado iniquidade em ti, eras perfeito nos teus caminhos. Até que em ti foi encontrado iniquidade, você sabia que era errado. Você tinha consciência que era errado isso, mas tu desejou fazer isso. Porque veja bem, irmãos, Lúcifer, vem que coisa tremenda. A ideia é que Lúcifer era um exército de Deus, um exército de anjos para subir e pelejar contra Deus. Agora eu vou soltar uma heresia tremenda aqui. Acontece muito mais que eu sou heresia aqui. A pergunta que eu faço: houve essa batalha entre Lúcifer e Deus? Existiu a guerra entre Lúcifer e Deus? Existiu? Existiu? Se existiu, não sei, mas que Daniel, quando o anjo desce para falar com Deus, que descendo encontrou resistência e tal. Sim. Agora, se foi, não foi talvez a batalha, mas que existe uma tentativa de barrar. Existe uma batalha nas regiões celestiais? Sim, existe uma guerra nas regiões celestiais. Mas a pergunta que eu faço não é essa batalha, porque onde é que estão os anjos, irmãos? Onde é que estão os anjos? Agora vai mais forte aí. Aonde são os anjos? Onde está o diabo? Aonde está o diabo, irmãos? Responda aí, mas pode dizer? Aonde é que está o diabo? E onde é que fica o derredor da terra? Onde é que é o lugar da habitação dele? Quando Jó se apresenta, está perante o Senhor, diz que veio os filhos de Deus, anjos, e veio também Satanás. Onde é que está? Como é que pode acusar? Como é que se apresenta perante o Senhor para acusar os escolhidos? Nós pensamos que está no inferno, preso no inferno. Não está preso no inferno. No inferno são guardados demônios para aqueles dias, quando o anjo descer e cortar e abrir o rio. Ai, fugiu o nome disso. Não, abriu o rio. Tem 2 rios no Egito, que até hoje a gente fala. Tigre e Eufrates, que vai libertar, na Apocalipse, fala, não é o rio para bendito ali, deve ser uma linguagem metafórica, e vai soltar, aqueles são guardados para aquele dia, porque a Bíblia diz que aos anjos que não guardaram o lugar da sua habitação, Deus os tem preso em cadeias até aquele dia. Esses anjos, alguns dizem, teólogos, são os piores de todos, não guardados lá. Mas Satanás está onde? Está solto. Satanás não tentou Jesus? Está solto. Satanás, irmão, pastor, não se apresentou perante Jesus, você não se apresentou perante Jó? Mas ele foi preso quando Jesus foi crucificado. Não, a Bíblia diz que quando ele subiu, levou o cativeiro cativo. O cativeiro cativo e deu poder aos homens. Quando ele transporta os mortos que estavam no Hades, aí é outra questão que nós vamos ter que entrar no Apocalipse, e leva para debaixo do trono de Deus, onde estão hoje, né? É outra questão que a gente não pode entrar muito, daí a gente vai ter que abrir um negócio, não tem mais fim aqui, não tem que ir lá em Apocalipse e virar para o Apocalipse para mostrar para vocês onde são os mortos hoje em Cristo, que estavam ali outrora. Mas, só para você entender, tá? Para reduzir aqui, porque a gente não vai voltar esse emaranhado nunca mais aqui. Quer dizer, vai daqui umas 2 aulas. Então,
Isso é interessante você fazer Apocalipse. Se você já fizeram Apocalipse aqui, não. A matéria de Apocalipse, escatologia, é muito importante você se aprofundar nisso, irmãos. Os dias são agora, né? Mas onde é que está Satanás? Está solto. Não está preso. O espírito de Satanás não atua já nesse tempo, está solto. Está, possivelmente não, deve estar nas esferas celestiais. E aí, porque não está preso. Não está preso. Vai ser preso durante o milênio. Vai ser preso. E aí, e tem uma batalha entre o Lúcifer e o Senhor? Isaías para mim de novo. Vem para mim de novo, Isaías aí. Isaías responde. Tu que dizias, olha lá. Tu que dizias. Isso é passado. Isaías 14, né, Sérgio? 13. 14 e 13? 14 e 13. Pode ler esse vídeo, que é a Bíblia aberta. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Segura aí. Tu dizias, é passado, ok? No teu coração. Eu subirei ao céu. Subirei. Não aconteceu. E acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono. Serei. E no monte da congregação me assentarei na banda dos lados do norte. Não subiu e não se assentou. A grande questão, por quê? Até que no teu foi achada iniquidade em ti. A iniquidade, irmãos, é gerada aqui primeiro, antes de ser cometida. Toda iniquidade. Lúcifer era um anjo perfeito. Quando ele deduz o seu coração, sim, foi lançado como a terça dos anjos de Deus, que ele já havia premeditado, vamos dizer assim, programado uma revolta. Porque não há como ter batalha contra Deus, irmãos. Porque uma guerra contra Deus, se entende que duas forças vão se medir. Não existe medir força contra Deus. Não existe medir força contra Deus. Quando Israel for cercado lá na segunda vinda de Jesus, quando nós viermos com o Senhor, né? Que a segunda vinda de Jesus acontece em dois patamares. A primeira no arrebatamento da igreja, a segunda na igreja descer com Cristo para a batalha final. Quando a igreja, nós descermos em Jerusalém, na verdade não é a batalha final, né? O final do encontro da noiva com os remidos que ainda vão estar em Jerusalém. Quando a igreja descer ali, irmãos, quando Jesus descer ali, acabou. Não vai, não, entende? A batalha só existe para medir forças. Eles vão se reunir contra Israel. A batalha é contra a igreja, a batalha é contra o povo de Deus, mas não contra Deus. Não há como medir força com Deus. Não há como combater contra Deus, combate contra nós. A guerra é contra a nossa vida, a nossa batalha disso, Senhor, não é contra carne e sangue. Mas é contra os espíritos, os anjos, as potestades, os principados, nas regiões celestiais. A batalha nossa é contra isso. Mas não é a batalha deles contra Deus. Porque Jesus chega em Gadara, um homem com 2.000 demônios, vem e choca os pés de Jesus, tem Jesus falando, quem viesse conosco, Jesus Filho de Deus Altíssimo. Não há como batalhar contra Deus, a guerra é contra nós, irmão. A batalha é contra nós. Entende? É um batalha comandante, não é contra Deus. É que Deus é que peleja nossas pelejas. Ele nos dá autoridade para vencer nossas guerras. Ele nos dá poder, porque o Senhor é muito fácil ficar aqui, Senhor, assim, estão me incomodando, não, vou matar já. Acabar com isso aí. Não. Ele nos deu poder e autoridade. Quando nós usamos esse poder e autoridade, nós vencemos. Quando nós não usamos e aceitamos essa influência diabólica, nós retrocedemos. Né? Não temos. Jesus anunciou, mas nós não podemos sofrer. Jesus anunciou, olha, daqui a alguns dias, vamos colocar lá em Apocalipse, vamos colocar alguns de vocês aí em cadeias por 10 dias, não tem aflição, não tem... Jesus dizendo, vai acontecer isso, tá? Mas não te preocupe, não temos. Sabe, irmãos, ele dizendo assim, ó, vai vir peste, aí, meu Deus, a pandemia matando, então, Jesus falou que ia vir, hoje de manhã eu estava na gerente e falei, bom moço lá, tudo está acontecendo aí, não é surpresa nenhuma para nós. Nós surpreendemos pela pressa, a gente achou que ia demorar mais tempo para acontecer uma coisa dessa, mas não é surpresa, a Bíblia diz que isso ia acontecer. Sabe? E aí, ele vai lá e diz para Lúcifer, tu dizia do teu coração, subirei, vai ser lançado no fundo, vem do abismo. Não vai, sabe? Deus pega, tira Lúcifer da sua lugar de posição naquele momento, que a gente tem que entender o processo histórico, e aí tem que falar sobre a terra caótica, né? Porque eles que andavam sobre as pedras fogueadas, irmãos, lembram? As pedras fogueadas que eram? Lembra quando eu falei? Eu vou fazer aqui porque o pessoal em casa não assistiu na aula passada, foi gravado na aula passada não, né? Porque ele estava numa terra caótica, a terra passa por 3 estados, né, na criação. E ele está na terra sem forma e vazia. Lembra que eu falei da terra sem forma e vazia? Vamos desenhar, eu sou muito bom em desenho, irmão, sabe disso, né? Todo mundo sabe disso, eu sou muito bom em desenho. Mas vamos colocar duas canotas aqui, né? Enfim, Jesus querido, Deus tem misericórdia, desenho, né? Enfim, a terra era sem forma e vazia.
Há uma pausa ali, a terra já se forma vazia, né? E aí, mas, o que aconteceu aí? Ele está governando sobre esse reino que existia, que era um reino de pedras preciosas, um reino mineral. Sobre as pedras esfogueadas, tudo que andava. É um processo, irmãos. Alguns pensadores dizem que é um processo de erupções vulcânicas, porque Deus está criando naquele momento ali. E não se sabe se Deus criou isso, se foi um ion, se foi um dia de 24 horas, ou se foi um ion, um dia de sei quantos milhares de anos. Não se sabe. A forma de defender as duas teses. Mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. E aí as águas é que dão forma para o planeta Terra. Na verdade, deveria ser chamado planeta Água, né? Aí sim a Terra deixa de ser sem forma e vazia e passa a ter forma. Porque o Espírito é que dá forma para a Terra ao se mover sobre a face das águas e fazer com que as águas se espalhem e aí se torne o planeta Terra. Que na verdade deveria ser o planeta Água. A este processo criativo. E lá acontece o primeiro pecado. A origem do pecado é ali. Segundo, para nós entender, para nós continuar aqui. A origem do pecado foi no céu. Né? Deus é o autor do pecado, irmãos? Sim ou não? Se não fala, eu vou falar também, se não fala. Deus é o autor do pecado? Não. Por que não é o autor do pecado? Vamos lá ver. A natureza de Deus aí no nosso livro. É a natureza de Deus. A primeira resposta a respeito da origem do pecado é que Deus não é responsável ou autor dele. Está embutido em um conceito doutrinário das Escrituras a respeito da natureza de Deus. As Escrituras ensinam que Deus é santo, é justo, Deus a ninguém tenta e não se agrada do mal. Logo, Deus não pode criar o pecado. Mas na Bíblia, Deus, eu crio o mal e faço o bem. Tem que entender o contexto histórico. Todo texto tirado do contexto gera um pretexto para heresia. Tem que entender o contexto que foi escrito aquele texto. Deus é justo, Deus é santo. Mas de onde é que vem o pecado? Onde é que nasce o pecado então? Aí a gente vai entender depois. Fala sobre os decretos divinos aqui, né? Nós falamos um pouquinho na aula passada sobre os decretos divinos. O decreto divino ele é permissivo no campo moral e espiritual. Ou seja, Deus dá liberdade. Uma frase que eu grifei hoje aqui, mas não está aqui nesse assunto ainda, que é o seguinte: Deus é um Deus de liberdade. Deus sempre vai ser um Deus da liberdade de escolha para o homem. O homem pode optar, o homem pode escolher. Se Deus não desse liberdade, nós teríamos robôs com programação já certa. E que graça teria isso? Então, para que, veja bem, irmão, se não tivesse essa coerência, essa existência entre mal e bem, entre a escolha do homem para o pecado ou para a santificação, por que Jesus Cristo morreu? Deus ia programar o homem para ser bom, o homem não ia pecar, acabou, não ia ter existência de pecado. Deus não ia permitir que a serpente, que o diabo através da serpente entrasse lá no Éden. Enfim, ia estar tudo 100%. Logo, Jesus não precisaria morrer, o amor de Deus não seria conhecido como é hoje, e assim por diante. Mas então por que Deus permitiu tudo isso, irmãos? Aí tem coisa que só na eternidade, a gente vai chegar lá e perguntar para ele, ou melhor, quando a gente entrar na eternidade, nossa mente vai saber porquê, né? Mas o certo é que Deus queria algo, que eu sou convicto disso, Deus queria algo puro, perfeito do homem. Deus queria ser adorado como ele é digno de ser adorado, não porque ele fosse uma adoração forçada, tivesse programado no cérebro do homem adorar. Já percebeu quando a gente vem para o culto? A gente vem para Jesus, a gente vem tudo ruim. A gente aceita Jesus, de repente já estamos chorando, aqueles homens bravo, briguento ali fora, da bagunça. Eles vêm para a igreja, de repente estão todos chorando, vão levantar, aquela coisa toda, lá fora o mundão lá era irmão, pegar hoje é para faca, não sei o que, anda armado, vem para a igreja, irmão, não tem isso aí? Eu conheci um cara em Otacílio de Costa, irmãos, o cara era desse tamanho assim. Eu levava ele no hospital, ele e a mulher dele que fazia consulta em Lages, nós entrava no meu carro, isso que era export, ela baixava. O cara mais menos gaúchão, mano. Bigodão aqui caía pro lado, assim, gaúcho mesmo, do Rio Grande do Sul, assim, gaúchão mesmo, sempre de bombacha, lenço no pescoço, irmãos, ele era desse tamanho. Meu Deus do céu, irmão, pensa o cara, ele andava assim, mas forte mesmo. O cara entrava no carro e baixava o cara assim, porque ele ficava em cima. Eu olhava para ele, conversava assim, sinceramente, conversava com ele assim, ó. Irmãos, conversava com ele, pensa num homem, mas era um doce, não existia. Era um doce, um dia nós saímos do hospital, uma mulher se perde e corta a minha frente, e o export tem um gancho na frente do reboque, não tem? Ele tinha um C3, mas quando eu freiei que dava, não deu, porque ela cortou a minha frente, assim, numa placa de pare, bem grande, escrito pare, ela cortou a frente, freou na minha frente, meu carro, assim, me dando na cabeça dela. Eu sei que aquele reboque entrou dentro da porta, acabou o carro dela. E eu lá, desliguei o carro, fui lá correndo, a senhora está bem e tal, meu Deus, o senhor fez, eu tinha, extrapolar primeiro, depois dizer para ela, a senhora está totalmente errada, né? É uma faixa gigante escrito pare, até falei, esperei ela respirar, a senhora viu aquela faixa gigante escrito pare,
Aí, mas nisso eles embarcam. Quando embarcou do carro, aquele gaúcho aqui tamanho menino, a mulher, coitada, assim, não, eu vi, cara, ficou meio constrangida, disse, calma, senhora, fique tranquila, eu sou pastor, sou tudo bem e tal. Mas eu vi, imagina o tamanho do cara. Mas, irmãos, pensa, um homem crente. Era um cara que andava armado, faca, um cara que tinha marca de bala no rosto aqui, em função do bigode ser grande, que escondia um tiro que levou aqui. Um homem assim que era aquele cara guarda de fronteira, de fazenda, né, chamado jagunço, né, os caras que eram pistoleiros. Pensa, um homem crente, irmãos. Chorava, falando de Jesus, chorava, o que Jesus fez na minha vida. Irmão, eu ficava olhando, meu Deus, esse cara, uns 10 anos atrás, era o pior bandido que tinha, agora, Jesus. Né? Eu assisti um pessoal ali, irmão, que era bandido, que era tatuagem de cadeia, sabe, nos braços, lá na Levante, os braços mandavam assim, chorando, adorando a Deus. O que Jesus faz? Jesus quer isso. Não é pelo que Ele fez por nós, irmão. Não é por isso, é por amor a Ele. Sabe? Eu não sirvo a Deus pelo que Ele fez. Ele fez por mim, por isso eu sirvo a Ele. Não, eu não sirvo por uma recompensa, é pelo que Ele já fez em mim, é que eu sirvo a Ele. É diferente o negócio, né? Então talvez por isso que Deus não quisesse uma coisa tão forçada, Deus quis uma coisa mais pura da gente. Então o pecado tem sua origem muito angélica, nós já falamos sobre isso, né? A origem do mal. Vamos lá, vamos ler um pouquinho. A origem do mal. Na página 20. O problema do mal. Aí, antes de entrar a falar sobre o mal físico, eu vou falar sobre o problema do mal. Sabe qual é o maior questionamento que existe na teologia de todos os tempos? É o problema do mal. Luiz Saião escreve um livro sobre isso. Quem já ouviu falar em Luiz Saião? Luiz Saião é um baita. Irmão, se você puder comprar o livro O Problema do Mal, no caso de Abacuque, você vai entender uma coisa. Você vai entender esse tempo que está vendo agora. Até quando gritarei violência e tu não vai socorrer, Senhor? Sabe, o problema do mal é o seguinte: o maior questionamento que tem na teologia é esse. Se Deus é bom, por que o mal existe? Se Deus é um Deus tão bom de amor, por que o mal perdura e persiste no nosso meio? Se nós somos criaturas de Deus, por que o mal predomina? Eu estou falando de um mal apenas, irmão, de pessoas que são o cara que é suprador, o cara que é bandido. A gente sempre pensa as coisas mais horríveis, né? Quando fala de mal. Não, maldade do coração do homem. Maldade nossa, no nosso coração. Às vezes a gente intenta o mal, a gente pensa, mesmo nós crentes, né? Então esse é o maior questionamento que existe na teologia. Se Deus é bom, por que o mal existe? E aí há várias canções, já estamos discutindo isso há séculos. Os concílios já discutiram isso aqui e ninguém chegou a uma conclusão ainda precisa sobre isso. Há várias afirmações, né? Mas ninguém sabe, talvez nunca saberemos nessa terra. O certo é que Deus é bom e o mal existe também. E aí volto a falar o que foi na aula passada. Uma teoria que eu já falei aqui, já defendi, e é uma teoria da ciência cristã, e eu já desmenti, vou falar para você estar em casa aqui assistindo. Se tem alguém assistindo em casa, espero que tenha, né? Quando for assistir esse vídeo, vai entender o seguinte: a teoria de que o frio é a ausência do calor. O frio não existe, o frio é a ausência do calor, isso é lógico. A luz, a escuridão não existe, a escuridão é a ausência da luz. Pronto. Mas a presença de o que o mal não existe é mentira, o mal existe sim. O mal só é a ausência de Deus. Não, o mal existe sim. Com Deus, sem Deus, o mal existe ali. O mal é a ausência de Deus. Não, o mal existe. Deus entra no coração do homem, o homem se torna temente a Deus, normalmente depois peca de novo. O mal existe. O mal está inerente a isso, está aí. O mal não é a ausência de Deus. Deus sempre esteve ali, e mesmo assim o mal se originou e existe. Existe aqui então, vamos lá, vamos ler um pouquinho na página 20, o mal natural e o mal físico. Vamos começar a ler aqui. Começa, irmão Enéas, para mim, faça favor. O mal natural é o mal ocorrido por causa de desordem física e decadência do universo que assolam a humanidade através das calamidades naturais, terremotos, furacões, vulcões, das pandemias, AIDS, ebola, que afetam a existência humana, das enfermidades tanto curáveis quanto incuráveis, dos desastres acidentais e, por fim, o mais doloroso de todos eles, a morte física. Perceba que no próximo livro eles vão falar ebola, H1N1, Covid, vai estar isso nos próximos livros. No próximo livro de teologia vai estar o Covid junto, né? Pode perceber. Não existe mais forte esse aqui. Vamos, Lucas, continua para mim, faz favor. O mal natural está ligado à maldição que Deus pronunciou contra a terra. Gênesis 3, 17 e 18, como consequência da desobediência humana.
Embora a humanidade racionalista e afastada de Deus encontre explicações científicas para os diversos tipos de catástrofes naturais, a Bíblia, contudo, declara que o surgimento desses males está ligado diretamente ao pecado original. O universo deixa sua ordem original em direção ao caos. Essa desordem é usada por Deus para afetar o pecado dos homens. É assim que diversas cidades bíblicas foram afetadas por elementos físicos como forma de punição divina, como por exemplo Sodoma e Gomorra, fogo e enxofre, o mundo dilúvio, as 10 pragas do Egito e a morte da família de Coré. Próximo, não pode continuar lendo para mim. Não mesmo. Essas ações demonstram que Deus possui total controle sobre a desordem física do universo ou mal natural. E desse modo devemos entender o texto de Isaías 45:7. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. O texto cuja estrutura é um paralelismo que usa a antítese entre os vocábulos principais de cada linha e o sinonimismo entre as duas linhas. Faz contraste entre luz e trevas, paz e mal. E dentro da direção que o texto conduz, mal deve ser entendido como o mal provocado pela guerra, catástrofes, etc. E não aquele que induz o homem ao pecado. É assim que Jó responde à sua mulher: falas como qualquer doido. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Jó 2, 9 e 10. Jó atribui a Deus todos os seus infortúnios, como sendo Ele aquele que permitiu cada uma das suas agruras, embora saibamos que Deus permitiu, mas não o causou. Entende uma coisa? Passou, mas isso aqui é meio complicado assim. Isso se chama soberania. Isso, irmãos, é um dos princípios que é unicamente inerente à pessoa de Deus. Soberania é um atributo dele. Assim como todo poder, assim como a onisciência, assim como a onipresença, assim como a imutabilidade, existe a soberania, que é algo que só a Trindade possui. O que é soberania? É apesar de tudo que existe acontecer aqui embaixo, ele não deixa de ser soberano sobre tudo isso. Não quer dizer que ele provoque esse mal, mas quer dizer que ele não perde o controle sobre esse mal. Pastor, mas como assim as guerras são resultado do quê? Busca pelo poder. Desejo, irmãos, é a vontade do homem em ter mais poder. Por quê? Por que vai existir guerra em dois países? Porque um país que domina o outro. Desejo de poder, ganância, soberba. Isso muda Deus de lugar? Não, Deus continua sendo Deus. Isso não tira a soberania de Deus, irmãos. O homem sofre por causa do pecado. O homem sofre por causa do abandono de Deus. O homem sofre porque está nesse mundo. O homem sofre porque está nesse corpo. Enquanto estamos aqui gemendo, choramos. Aí nós estamos num país onde não tem guerra. Que Deus nos livre que não permita guerra nesse país. Mas se você nascesse em um país, por exemplo, lá, Bósnia, os países que são acostumados, a Síria, por exemplo, são países, lá tem crente sofrendo também, irmão. Lá tem crente chorando também, tem crente morrendo lá na guerra. Tem crente passando fome lá na guerra. Quando diz eu faço mal, Deus está dizendo assim, eu estou sobre isso aqui também. O que acontece ali embaixo não está fora do meu poder, mas não sou eu o causador disso. Isso é reflexo, é resultado do pecado do homem e diretamente do pecado original, que põe a humanidade embaixo do pecado de Adão. E é por isso que quando a gente chegar no céu, se Adão estiver lá, eu quero ter uma conversinha com Adão separado, né? Rapaz, como é que o homem do céu que fez nós? Se ele estiver lá, não vai ser só eu ter uma filha, pegar uma senha, né? Rapaz, vamos conversar um pouquinho lá. Quando não podemos dar uma coça em ti aqui ainda, mas quem sabe antes do jantar, né? Antes do jantar, né? Mas não, pelo menos um cutucão por baixo da mesa, né? Quando você está na mesa com Jesus lá. Mas, rapaz, pelo amor de Deus, eu sabia do negócio, né? Eu estava lendo hoje sobre Eva, né? A Eva entrou de gaiato no navio, mas o Adão, velho, pelo amor de Deus, sabia. Estava lá, conversou com Jesus, né? E ele vai dizer para nós, e você quando a gente falou com Jesus na igreja, rapaz? Estava lá, fez um monte de propósito, pegou do mesmo jeito, sem vergonha. Né? Mas olhar para nós, dizer para nós, você, rapaz? Não, mas o culpado foi você. Eu tinha pegado, eu tava perfeição meu hoje. Essa briga de novo. Vai da briga. O culpado é você, mano. Tu tá me culpando porque eu não aceitei. Agora tu tá fazendo a culpa em mim? Mas a culpa também? Mas deu uma coisa de louco lá. E fora tem um judaizante, né? Tem um judeu também, não, porque esse negócio não vamos entender a lei aí. Pensa como vai ser algo interessante, né? Vamos estar lá, vai estar lá Paulo, né? Pedro da espada, o Paulo das palavras fortes, né, irmãos? Vai estar o Marcos, né? O fujão da viagem, né? Vai estar lá o Abraão, né? O grande pai da fé, vai estar
o Jacó mentiroso, né? Vai estar tanta gente assim, né? Ruim lá no céu. Eu digo, tanta gente ruim, que a nós mais ruim, vai estar eu e você, pensou eu e você, meu Deus do céu. Às vezes eu fico parado imaginando. Lá no céu, né? Porque a gente não voar por cima das nuvens, aquela coisa nada toda. O céu é um lugar muito bonito, ordem, irmãos. Né? É uma cidade, tem fruta, tem tudo. E nós lá, que nem uns boca aberta, olhando para a glória, meu Deus, nós estamos aqui, Jesus. Eu fico imaginando, porque a nossa mente não tem capacidade de imaginar como a nossa mente vai ser. Né? Porque a Bíblia diz que hoje somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que haveremos de ser. Então tem um mistério aí. Eu pensei, meu Deus, eu olhava para você, nem nós estávamos falando aquele dia, né, do céu, como é que era, não tinha nada a ver, né? Eu estava totalmente enganado, pois a coisa é muito melhor, né? Pensa, você está mais nascendo boca aberta, porque pensa quanta coisa boa, que achando que era só rua de ouro, muro de cristal, o céu deve ser muito monótono no céu, né? Tem uns boca aberta que já vão para o inferno é mais legal, né? Vamos lá, a gente conversa depois. Também a pessoa vai lá, aquela coisa linda, né? Oh, Jesus amado. Mas voltando aqui, o mal físico, o mal natural. O mal físico, o mal natural é aquilo que nós sofremos por sermos pessoas. E a nossa carne está debaixo da geração de Adão. Então logo, nós sofremos por resultado do pecado adâmico. Não adianta. Nós não sofremos, não tem ninguém que não sofra. Quem não sofre por doença, sofre por problemas psicológicos, quem não sofre por isso sofre por pressão, sofre por pobreza, sofre por... Irmão, nós sofremos alguma coisa, nós sofremos. Não tem ninguém que nunca tenha sofrido. E quem não tem sofrido hoje vai sofrer. Nós passamos por isso debaixo de um mundo de pecado. A Bíblia diz que Paulo, ao chegar em Atenas, o coração dele se oprimiu por ver a idolatria daquele povo. Ele sofreu por causa do povo, mas ele sofreu dentro de si. Não tem quem não sofra, porque nós somos deste mundo tenebroso, resultado do pecado. Tudo que existe é resultado do pecado, não adianta. Então o mal físico é esse, nós sofremos mal físico. E o mal moral? O mal moral. O pecado, o mal moral, embora fosse anterior à criação do homem, teve sua gênese na história da humanidade através da tentação. A Bíblia intitula o mal moral de pecado, fracasso, erro, iniquidade, justiça, impiedade, muita coisa ruim, né? Transgressão, contraversão. Esse é o problema que assola o mundo, e dele resultam as outras tragédias escritas no mal natural e físico. Quando eu peco, eu abro um precedente para a minha vida de sofrimento. Eu vou dizer para você isso, irmãos, é experiência minha, eu tenho certeza que é experiência tua também. Quando a gente está bem com Jesus, quem está bem com Jesus, sabe aquela... E bem com Jesus, não é você estar num culto, um pé só no culto, sabe? Isso aí é resultado também. Tem gente que pula um pé só no culto e depois pula com um pé só ou dois na balada, né? Mas eu digo assim que quando você está bem com Jesus, bem, em comunhão com Ele, parece que as coisas, irmãos, elas vêm às lutas, mas são tão mais fáceis de vencer. Porque você está de pé, irmão, você sabe, tem uma palavra boa, mas quando você está mal, quando você peca, quando você sabe que está errado, o pior, irmão, quando você peca e sabe que está errado, você vai para a conversão de volta, você volta, vai lá e pega a conversão e volta o caminho. O ruim é quando você sabe que está errado e não quer aceitar. Nós somos uma região de italiano, alemão, né? O povo é teimoso, irmão. Fazer o quê? Eu também sou descendente, né? É teimoso, a minha esposa é italiana de raça, veio da Itália, a família dela. Então, nós somos teimosos, não adianta. A Fabiana nunca vai assistir essa aula, então fico tranquilo de falar. Então, nós somos teimosos. E o teimoso, irmão, ele teima sabendo que está errado, mesmo que ele sabe, meu Deus, se alguém vier provar que ele está certo, que a pessoa está certa e está errado, ele vai continuar teimando mesmo sabendo que está errado. Mesmo que ele sabe que está errado, ele continua. Porque ele está, né? Quer dizer, cara, não cabe 5 pessoas naquele Fusca, não, eu faço caber 10, só para provar que não está errado. A questão não é isso. Por que eu estou usando esse termo aqui? Porque às vezes nós não sabemos quem está errado, mas a gente, para não aceitar que a gente errou, a gente continua insistindo, não, estou certo, estou convicto. Mesmo que a Bíblia chegue para você na tua cara, não faça aí, não, porque quem errou foi ele. Ele que vai pedir perdão. Mais errado que está você, porque você sabe que ele errou, e qual é a tua posição? Vai tu pedir perdão para ele. É humilhante? Sim, é, por isso nós estamos na contramão. Eu já fiz quantas vezes isso aqui, irmãos? O cara, o pessoal me perseguir, me humilhar, irmãos. Não estou usando de modelo para vocês, estou falando de experiência minha. Me humilhar e eu lá e dizer, eu quero pedir perdão se fiz uma coisa errada para ti, me perdoa. Desculpa, sabe? Mas cara, ele é íntimo e pedir perdão para mim, mas é que nós não somos crente age diferente. O crente vai fazer sempre o que é diferente. Ah, mas pastor, vai que não tem mágoa de ninguém, irmãos? Não guardo mágoa de ninguém, irmãos. Eu pedi muito para Jesus uma coisa, eu gostaria que você pedisse para ele isso, e eu sei que foi bom, eu vivi com mágoa a vida inteira. Qual foi? Me dá a condição de perdoar, Senhor. E perdoar não de boca, de perdoar. E na hora dá uma coisa ruim, eu vou para o coração e digo, Senhor, me ajuda. Abençoa ele. Quando eu digo abençoa ele, já estou com paz de coração.
Uma manhã eu estava na igreja orando de manhã cedo, 2 horas de oração com o meu pastor. Eu, a Fábio, a esposa do pastor e ele, mais alguns irmãos, obreiros orando, e eu orando e orando. Eu disse, Jesus, eu quero tanto tirar essa mágoa do meu coração, que fazia uns 2 anos no meu coração com a mágoa. E eu via uma pessoa que me fez muito mal, não posso contar. Fez muito mal. E eu, se eu não consigo conviver com essa ideia, como é que eu vou pregar que me fazia mal pregando? E sabe, Senhor, me ajuda a perdoar. Ele disse, ora por ele. Eu comecei a orar por ele. Eu comecei a orar e comecei a chorar por ele. Jesus, abençoa onde ele estiver agora, assim. Abençoa a igreja que está dirigindo, abençoa o trabalho que está fazendo. Ele é um pastor também. Abençoa a igreja que está dirigindo, o trabalho que está fazendo. Senhor, abençoa a família dele. Meu irmão, eu comecei a ministrar sobre a vida dele. E eu peguei num choro, e Jesus tirou aquele peso, assim. Eu saí, peguei o telefone lá fora, chorando. Liguei para ele, estava em outra cidade, bem longe. Pastor, me perdoa. Ele ficou em silêncio. Me perdoa. Eu te entristeci em algum momento, eu te fiz mal. Eu não sei o que eu fiz, mas o que eu fiz mal, me perdoa. Eu quero te abraçar, na próxima convenção te abraçar. Quero sentar do teu lado, quero conversar, dar risada contigo. E sabe, irmãos, saiu um peso sobre mim. Ele disse amém, não falou mais nada. Isso é um peso sobre mim, irmãos. Houve um conserto de Deus. Sabe? A gente vai pecando, isso é pecado, irmãos. Se irar contra o irmão é pecado. A gente sabe que é pecado. Não, mas ele, a gente se dia vai falar para ele, não, pastor. Fulano estiver na igreja aí. Ai, meu Deus do céu, eu amo quando faz esse negócio para mim. Eu me ouriço todo. Ele vai falar para mim, vai falar para outra pessoa. Por que ele fala para mim uma coisa dessa? Por que tanta gente não conversar? Até a pessoa estiver na igreja, irmão, fica em casa. Não vai mesmo, fica em casa. E eles não perguntam por quê. Eu digo, tipo, vai para o inferno, fica em casa, vai para o inferno. Eu não tô nem aí, vem falar comigo, tem nada a ver com a vida dele. Ele vem falar para mim por quê? Falar para mim que eu ouvi, né? Até que quando estiver na igreja, fica em casa, tá? Você não vai no culto, fica em casa. Não perguntou por que ele estava falando aquilo, deixei ele quieto. Se perguntasse, eu ouvi. Rapaz, veja bem, irmão, porque fulano de não, irmão, deixa Jesus tratar com ele, ora por ele, sabe? Deixa Jesus que trate, que quebre, que morra, que faça bem, mas conserta você com Jesus. Vamos lá, dá um abraço nele. Eu fico pensando como é que é essa Santa Ceia, né? Como é que deve ser essa Santa Ceia do dia na igreja? Eu fico pensando, aquela mensagem de Jeremias, né? As vossas, não suporto as vossas assembleias solenes, vossas reuniões de amor me dão ânsia de vômito. Essa Santa Ceia, irmão, deve ser bem assim. Jesus olhando para nós assim, essa nojinha estão fazendo aí. Tomando Santa Ceia, brigado, tomando Santa Ceia com ódio dos outros, aprontando. Sabe? Eu penso que Deus deve olhar com um ar de nojo para nós, irmão. Para nós, para você, para nós de igreja. Deus ajude. O pecado gera mal. Deixa eu dizer assim, por que eu estou sofrendo? Resultado, meu. Mas só lá dentro do jeito aí, né? Vamos lá. Isso aqui fala. Nós estamos programando, vamos jogar aqui, né, irmão Juliano? Estamos programando aqui um café teológico de ensino para obreiros e para alunos de teologia, para futuros alunos e para obreiros, para todo o campo. Pastores, vamos ver ainda, né? Pastor Isaías Rosa, que é um doutor em teologia, professor da Universidade do IBAD de São Paulo. Está aqui pertinho, presidente de Bom Jesus. O homem é profundo demais. O homem, eu vi ele pregar uma vez só. Ele pregou aqui na 7ª, quando era novo convertido. O homem é profundo demais. Eu fui presidente pouco tempo, numa cidadinha pequena aqui. Eu fico louco esse cara, né? Esse cara podia estar no exterior, está aqui, uma cidadinha pequena. Que nem o pastor João está lá em descanso, né? Divisa com a Argentina, uma cidadinha desse tamanho assim, ó. Cara, eles querem tempo para estudar. Não, é incrível isso aqui, irmão. Psicólogo, o cara ganhando saladinho assim, ó. Escritor da CPAD e do Mensageiro da Paz. Pregou para nós aqui um dia, né? 2 vezes. Pastor João Apolinário, cara, doutor. E esse outro também, o Isaías Rosa, está aqui do ladinho. Eu falei com o irmão Juliano, a gente vai entrar em contato com ele. E vai marcar uma data, um dia, só para ele palestrar para nós aqui. Vamos escolher um assunto e deixar o homem falar. E nós, caneta e celular escrevendo. Pelo amor de Deus, um homem muito profundo. Muito profundo. Vamos lá, vamos continuar. Irmãos, vamos parar um minutinho só? Um minutinho só no cafezinho, quem quiser tomar um cafezinho no banheiro rapidinho, 5 minutinhos, a gente retomar para não ficar cansativo, né?